Fala, meu povo! Bora dar sequência, vamos finalizar nesta aula de Direito Administrativo. E lembrando, estamos num intensivão, tá? Vamos aqui vamos garantir, vamos nos certificar de que nós estamos compreendendo o elementar. Vamos terminar agora com poderes administrativos, beleza? Vem comigo na tela. E o que são os poderes administrativos? A administração pública tem uma posição de superioridade em relação a nós, em relação aos administrados, tá? Por meio desses seus poderes, ela vai perseguir o seu principal objetivo, que é o bem da coletividade. Então, vem comigo. A administração pública tem uma relação de superioridade em relação aos administrados, em relação aos particulares. E por meio de poderes, de prerrogativas, ela vai exercer as suas funções em busca sempre do bem comum, o bem da coletividade, tá? Vamos ver de maneira bem sucinta quais são esses poderes e como que a sua banca BAD vai cobrar de você, tá? Bora avançar. Quais são os poderes que caem na sua prova? Os poderes vinculado, discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o queridinho não só da IBAD, mas da maior parte das bancas, o poder de polícia. Tá? Aqui uma atenção especial, não confunda polícia administrativa com polícia judiciária. Tá? Vamos ver isso mais à frente. O primeiro dos poderes, vamos fazer aqui em paralelo, o poder vinculado e o poder discricionário. Quando eu digo de um poder vinculado, eu estou falando que o administrador público, a administração pública, vai atuar sem margem de liberdade. E aqui não há mérito administrativo. Precisa ser feito aquilo que está escrito na lei e ponto. É somente aquilo e nada mais e nada menos. Por isso que é vinculado. Está vinculado a algo que já foi predeterminado. Quando eu digo discricionário, eu já trabalho com margem de liberdade na atuação da administração pública. E eu tenho aqui o chamado mérito administrativo. É quando a administração pública pode atuar por meio de conveniência e oportunidade. Isso aqui a gente já até viu, né? Não é nem um pouco de novidade, mas também está dentro dos poderes. Ok? O poder hierárquico, vem comigo, tem a ver com um poder interno. Você vai fazer essa anotação aí. Ó. Um poder interno. Como assim? Trabalha a relação de subordinação entre órgãos e agentes públicos. Então, característica do hierárquico, subordinação, e é algo interno. Você, quando passar na sua prova da Polícia Militar, vai ter que obedecer a uma hierarquia. Você vai obedecer e você vai estar subordinado a alguém, tá? Então, lembra do poder hierárquico de subordinação. Legal? Dentro desse poder hierárquico, o que tem de característica? Fiscalização dos agentes e ordens aos agentes. E esses agentes são subordinados à administração pública. Dentro também do conceito de hierarquia, eu tenho delegação e avocação. Quando eu falo de delegação, eu estou dando serviço para outra pessoa. Estou delegando uma função. Se eu dou uma função, estou dando uma função para um subordinado. Quando eu estou avocando, eu sou o chefe, eu sou o superior, eu estou pegando o serviço para mim. Ok? Então, quando eu estou delegando função, eu estou passando uma função. Quando eu estou avocando uma função, eu, como superior, estou pegando para mim aquela responsabilidade. Isso tudo está dentro da hierarquia, relação de subordinação, de ordens, de fiscalização, delegação, avocação. Legal? Legal. Vamos avançando. Poder disciplinar. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Quando eu falo de poder disciplinar, a banca gosta de trabalhar isso aqui para te confundir com aquela coisa de sanção, de punição. Tem punição? Tem. Mas
Aqui é uma punição mais interna. É punir servidores, tá? Vamos supor que você seja policial militar e você cometeu uma infração. Dentro do órgão, da administração, tá? Conversa de boteco, como eu gosto de falar com vocês. Dentro do órgão, dentro da administração, um superior vai, por exemplo, te dar uma suspensão. Olha, você fez uma cagada aqui, você vai levar uma suspensão de 15 dias. Então, quando eu falo de poder disciplinar, eu estou falando dentro da administração. Eu estou falando em relação aos próprios servidores. Ok? Então, disciplinar vai tratar de punição dos próprios servidores. E vai falar, né, sobre o que eu disse agora, que são as infrações cometidas por esses servidores. Tá? Não só apenas o servidor, mas quem tenha vínculo com a administração, tá? Porque aqui já entraríamos em outro aspecto, mas fiquem com isso aqui na sua mente. Poder disciplinar tem a ver com os servidores da administração pública. Legal? Poder regulamentar. O que é regulamentar? Exatamente, isso que você pensou. Normatizar, regulamentar. A banca pode falar também nesse sinônimo: poder regulamentar, poder normativo, tá? E para que serve esse poder de regulamentar? Trazer um regulamento. Vamos supor que tenha sido editada uma lei X. Só que essa lei X, por si só, precisa de uma regulamentação. Aí, por meio, por exemplo, de um decreto, faz essa lei, né, complementa essa lei para garantir a correta e a fiel execução dessa lei. Legal? O poder regulamentar tem uma característica que é para editar atos gerais. Por quê? As normas são genéricas, são gerais, genéricas no sentido de abstratas, no sentido de que são para todos. Ok? E vem complementar a lei. Então, vem pegando essas palavrinhas-chave. Garantir a correta execução da lei, complementar a lei, e são atos gerais. Lembrando que o poder regulamentar, a sua banca pode querer trazer também poder normativo. Então, não são coisas distintas. Bacana? Agora, o poder de polícia. Aqui que está o problema, que não é um problema. Tá? Vocês vão ver por quê. A banca, não só a IBAD, né, mas muitas bancas, gostam de confundir você com a diferença entre disciplinar e poder de polícia. Tá? Lembra que o poder disciplinar, que eu disse há pouco, vai trazer uma espécie de punição aos servidores? Aqui já é para quem é concursado ou para quem tem vínculo com a administração pública, tá? Não é somente servidor ali que fez concurso. Alguém que tenha vínculo com a administração. Quando eu falo de poder de polícia, eu estou falando de restringir ou condicionar a atuação de um particular. Você, eu, aqui de fora da administração. Bacana? Então, cuidado com essa diferença. O poder de polícia vem condicionar e vem restringir a atuação de quem? Vou até mudar de cor. De um particular. Beleza? Algumas características do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. João, sempre? Não, às vezes nem sempre. Mas isso aqui são características gerais do poder de polícia. Não vamos aprofundar em cada um, em todas as suas vertentes, tá? Estou falando de aspectos gerais. Então, vamos voltar no poder disciplinar? Enquanto disciplinar tem a ver com servidores ou aquele que tenha vínculo com a administração pública, aqui eu estou falando quem não tem vínculo, ou seja, o particular, nós aqui de fora. Tranquilo? Já vou dar um exemplo. Beleza, calma aí. E agora uma diferença entre polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia judiciária é segurança pública, está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Quando eu falo de polícia administrativa, eu estou falando basicamente de órgãos, de agentes, de uma estrutura de
fiscalização. Sabe aquele fiscal que vai lá no açougue para ver se tem alguma carne podre? Aquele fiscal que dá uma olhadinha na rua para ver se tem camelô? Aquele fiscal que vai fiscalizar alguma coisa em algum lugar? Eles são policiais? Não são policiais. Às vezes são um fiscal da prefeitura. Já viram os fiscais da prefeitura andando por aí e tal, vendo o comércio, vendo como é que tá, se tem que multar alguém, se tem que baixar a porta de alguém, se tem alguma boate trabalhando de forma irregular, o fiscal vai lá e baixa a porta. Isso é a polícia, é o poder de polícia administrativa. Não confunda com polícia da segurança pública. Legal? Agora vamos aqui pegar de forma geral uma pequena explicação do que vem a ser essas características do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. É bem simples. O que é a coisa discricionária que a gente já conversou? É aquela certa margem de liberdade na atuação do agente. Vamos supor, um fiscal pegou determinado produto e a lei fala que o fiscal, né, no ato da apreensão, não o fiscal, mas o órgão e tudo mais, poderá apreender ou destruir um produto. Você não tem aqui uma certa margem de atuação? Ora, a lei não fala que tem que apreender ou que tem que destruir. Pode apreender ou destruir. Então eu tenho uma certa margem de liberdade, tá? Suspensão nas atividades de uma empresa, de uma loja, uma multa, alguma coisa assim que tenha, por exemplo, a suspensão pode ser de 15 a 90 dias. Olha a margem que você tem. Você vai trabalhar aqui muito aquele princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. É de 15 a 90, mas você vai de forma racional, de forma proporcional ao agravo, determinar a suspensão, por exemplo. E aqui você pode ou apreender ou destruir aquilo que vai melhor agradar, entre aspas, ao coletivo, com base na finalidade pública. E o que é algo autoexecutório? Autoexecutório é que se executa sozinho, ou seja, que não precisa de ordem judicial. Excelência, eu preciso aqui apreender ou destruir um produto e eu preciso aí de uma ordem sua. Não, meu filho. É autoexecutório. Vai lá e faz. Preciso baixar a porta do estabelecimento que está funcionando de forma irregular. Vai lá e abaixa a porta e faz. Ok? E o que é uma coisa chamada de coercibilidade? É você atuar, exercer, né, a sua função independentemente da vontade do administrado, da vontade do particular. Está funcionando de forma irregular? Você vai lá, abaixa a porta. O cara vai gostar? O dono do lugar? Não vai. Mas é independentemente da vontade do particular. Tá? Poder de coerção. Bacana? Bacana. Vamos ver agora na prática como que funciona de acordo com a sua banca, que aqui a gente sempre trabalha direcionado. As competências administrativas somente poderão ser válidas se exercidas na extensão e intensidade proporcionais. Os poderes utilizados, deixe-me botar na tela, né? Não troquei. Vamos voltar aqui. As competências administrativas somente poderão ser válidas se exercidas na extensão e intensidade proporcionais. Os poderes utilizados pela organização do Estado são... ele já trouxe aqui de colinha para você quais são os poderes: hierárquico, disciplinar, vinculado, discricionário, regulamentar e o poder de polícia. Uma questão bem didática para você poder fazer uma bela de uma revisão depois. A alternativa que apresenta uma característica de qual poder? Do poder discricionário é a seguinte. A questão quer o poder discricionário. Vamos lá. É o que a lei confere ao administrador para a prática de determinado ato no uso da conveniência administrativa. Lembra do mérito, conveniência, oportunidade, margem de atuação? Já temos nosso gabarito. Poder discricionário. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nas outras? É o poder atribuído aos chefes do executivo para a expedição de decretos, chefes do executivo, para a expedição de decretos para o quê?
dar fiel execução à lei. Por exemplo, um decreto expedido pelo presidente da República. Isso é poder discricionário? Não, isso aqui é um poder regulamentar, também chamado de poder normativo. Legal? De uma forma simples, é o poder de distribuir funções a diversos órgãos administrativos com escalonamento pelos diferentes níveis de planejamento, coordenação, controle e execução. Por eles se estabelecem as relações de subordinação entre os servidores, impondo-lhes o dever de obediência aos superiores. O que nós temos aqui? O poder hierárquico, hierarquia, obediência, subordinação, escalonamento, distribuição de função. Quem é que distribui função dentro do órgão? É o superior. Ele tem o poder ali, ele está mais alto na hierarquia, então ele vai distribuir função, tá? Também. Já bota aí também como um complemento aí para o seu estudo. Letra D. É uma faculdade punitiva. Opa! Punitivo pode ser disciplinar ou poder de polícia. Só que o disciplinar vai fazer uma punição mais interna, nos seus servidores ou quem tenha vínculo com a administração. E o poder de polícia vai fazer uma punição contra o particular, quem está de fora. Então vamos analisar com calma. É uma faculdade punitiva, interna, através da qual a autoridade administrativa pune as infrações funcionais dos servidores e de todos que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e servidores da administração. Todos que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos da administração, ou seja, quem tenha vínculo. Então aqui nós temos um poder? Fala que eu te escuto, menino, menina. Disciplinar. Legal? Letra E. Também chamado de regrado, é conferido à administração para a prática de ato com todos os elementos, pressupostos e requisitos procedimentais descritos na norma. Ou seja, você não pode fugir daquilo que está escrito na norma. Você não pode fugir de todos. Você não pode fugir dos elementos. Você precisa seguir todos os elementos, todos os pressupostos e todos os requisitos, assim como descritos na norma. O que nós temos aqui? Vinculado. Também chamado de regrado, a questão trouxe aqui um sinônimo. Legal? Então vem para mim, olha para mim. Essa questão vai ficar no seu coração quando você fizer uma revisão de poderes. Por quê? Uma questão que está trabalhando muitas coisas. E só com a gente aqui comentando, a gente já consegue abarcar quase que todos os poderes. Tá? Quando veio ali a opção falando de poder disciplinar, a gente já comentou a diferença de disciplinar com poder de polícia. Tá? Então, é uma questão muito completa. E o discricionário, né? Aqui que está aqui em cima, ele foi pedido aqui embaixo. E o poder de polícia a gente comentou, diferenciando punição interna com punição do particular. Então, olha que questão completa para sua revisão. Legal? Bora! Questão 2. Sobre os deveres e poderes do administrador público, é correto afirmar que o quê? Sobre os deveres e os poderes. Vamos lá. O dever de eficiência é a exigência de que a atuação do administrador público esteja em consonância com os princípios da moralidade. Não necessariamente, tá? Quando falo em princípio de eficiência, o dever de eficiência, tem mais a ver com a perfeição, a rapidez, a qualidade do serviço. Legal? Aqui a questão está misturando alguns aspectos. Letra B. O dever de probidade exige que o administrador público atue em benefício da coletividade e seus indivíduos. A probidade está mais ligada ao conceito de honestidade, lealdade, agir com ética, ser probo. Não tem diretamente... João, mas a administração pública tem que perseguir o benefício da coletividade? Sim, mas está falando aqui de probidade. João, você não falou dos deveres, porque é aula de poderes. Poderes, para a sua prova, é mais interessante do que deveres. E aqui a gente consegue, com base nos nossos princípios que nós já vimos,
matar também os deveres. Tá bom? Letra C. O poder vinculado é o poder que tem a administração pública para praticar certos atos em que é mínima ou inexistente sua margem de atuação. Olha aqui. Poder vinculado. Lembra que você tem mínima ou inexistente limite de atuação? A questão trouxe aqui uma definição para você complementar os seus estudos. João, mas não tem margem nenhuma? A questão trouxe mínima ou inexistente. Quando fala em mérito, em discricionariedade, conveniência, oportunidade, aí é o poder vinculado. Agora, quando fala de uma limitação à liberdade de atuação, aí já estamos no vinculado. D. O poder regular é aquele conferido aos chefes dos poderes legislativos. Seria poder regulamentar e aquele conferido aos chefes do poder executivo. O poder hierárquico caracteriza-se pela inexistência de grau de subordinação entre os diversos órgãos. Ora, se o poder é hierárquico, é preciso que tenha hierarquia. Subordinação. Inexistência de subordinação, justamente o contrário. Para ter hierarquia, vai ter que ter subordinação. Bacana? 3. O poder da administração pública de praticar determinados atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo corresponde a que poder? Já estamos carecas de saber, né? Liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade. O que nós temos aqui? Eu estou te escutando. Poder discricionário. Questão 4. A administração pública, ao expedir atos complementares à lei, está se utilizando de qual poder? Normativo, também chamado de poder regulamentar. Cuidado com os sinônimos. Ok? Posso avançar? Posso, né? Questão 5. Determinado servidor chefiava setor de recursos humanos de uma secretaria de um município de Rondônia. Ao perceber que se tratava de assunto de alta complexidade jurídica e de interpretação bem aprofundada, envolvendo prova emprestada, em procedimento administrativo, o mencionado servidor sempre protelando decisão em torno do assunto por se sentir bastante inseguro. Nossa, João, você trouxe a questão de procurador. Você está de sacanagem, vou fazer polícia militar. Olha que texto difícil. Prova emprestada, procedimento administrativo, protelando decisão. O que é isso, João? Calma, calma, é só historinha. Em torno do assunto, por se sentir bastante seguro, o seu superior hierárquico fez o quê? Falou, meu filho, para de protelar, dá para mim esse trabalho. Ele pegou o trabalho. Ou seja, o superior hierárquico avocou a competência, avocou o serviço, dá para mim que eu faço, para análise do conteúdo da matéria. Ao assim proceder, está caracterizado que tipo de poder? Hierárquico. Nossa, mas questão de procurador? Sim, acontece. Lembra de delegação e avocação? Divisão de trabalho, subordinação, hierarquia, poder hierárquico. Às vezes eu conto uma história danada e você precisa pegar simplesmente a palavrinha-chave. Questão número 6. No tocante aos poderes administrativos, é correto afirmar que o poder hierárquico se origina da relação de subordinação que há entre órgãos e agentes da administração, existindo um poder de comando dos agentes superiores e o dever de obediência dos subordinados. Correto. Letra A já é o nosso gabarito. Tudo corretinho. Letra B. O poder disciplinar é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva aplicação. Não é o poder disciplinar.
É o poder regulamentar, também chamado de poder normativo. Letra C. Não existem, uma vez que a relação da administração com os administradores não deve se pautar no poder, mas sim em uma relação de igualdade. Não tem poder, não? No tocante aos poderes administrativos, é correto afirmar que não existem? Ora, nós vimos que tem os poderes da administração. Então, não existem? Existem sim. O poder regulamentar trata da relação interna, em que a administração apura infrações administrativas e aplica sanções a seus servidores. Aqui nós temos o poder disciplinar, vai aplicar sanção aos seus servidores, infrações dos seus servidores ou de quem tenha vínculo, e é uma relação interna. O poder de polícia é aquele conferido às Forças Armadas para controlar o direito de ir e vir dos cidadãos, devendo ser usado em caso de calamidade pública ou estado de emergência, quando as polícias militares desertarem. Que viagem, tá? Poder de polícia, nada a ver. Conferido às Forças Armadas, caso de calamidade pública, estado de emergência, policiais militares desertarem, viagem danada. Poder de polícia é restringir, condicionar a atuação de um particular. Exemplo, um fiscal de prefeitura. Tá? É só o fiscal? Não, é um exemplo básico, besta, para você lembrar no dia da prova. 7. No que tange aos poderes administrativos, é correto afirmar que, quando o poder público interfere na órbita do interesse privado, para salvaguardar o interesse público, lembra do interesse público, que é o primordial? Fazendo o quê? Restringindo direitos individuais. Qual é o poder que vai condicionar, restringir direitos individuais de um particular, de um interesse privado? É qual o poder? Poder de polícia. Particular ou interesse privado, dá no mesmo. Questão 8. Fiscais da vigilância sanitária verificaram, em um determinado município, que um supermercado está comercializando alimentos impróprios para o consumo. Dado o evidente perigo à saúde que a ingestão dos alimentos poderá causar em eventuais consumidores, assinale a alternativa correta. A questão já me deu aqui um bom bizu. Ó. Eu tenho fiscais, verificaram, né? Ó, supermercado é algo privado, particular, comercializando alimentos impróprios para o consumo. Você já abre o olho. Vamos ver as alternativas? Os alimentos impróprios para consumo só poderão ser tirados de circulação mediante decisão judicial transitada em julgado, em razão dos direitos concorrenciais do proprietário do supermercado. João, você trouxe a questão de analista. Isso é nível superior, normalmente. Por quê? Porque é tranquila. Para ter esta, por exemplo, apreensão, vamos pegar aí os alimentos que são impróprios. É preciso decisão judicial? Não, é independentemente de decisão judicial. Lembra do quesito, olha para mim, autoexecutoriedade? O que é uma coisa autoexecutória? Velho, o fiscal pegou, não precisa do juiz não. Show? B. Os alimentos impróprios para o consumo só poderão ser tirados após decisão judicial. Precisa ler o resto? Nem precisa, mas vamos ler. Ainda que sede de liminar inaudita altera partes, mediante depósito de numerário, como forma de garantir crédito para o proprietário. Precisa? Não, é autoexecutório. Os alimentos impróprios para o consumo não poderão ser retirados de circulação, cabendo aos potenciais consumidores se atentarem às características sanitárias do produto. Pelo amor de Deus, né? A pessoa, não, eu tenho um mercado, eu vendo comida podre. O cidadão que se resolva lá, ele decide se come ou se não come, se comer também, dane-se. Pode? Pode não. Então, não poderão ser retirados de circulação, cabendo aos potenciais consumidores se atentarem às características sanitárias do produto? Não, né, galera? Os alimentos poderão ser retirados do mercado pela administração pública? Sim, poderão. Sem recorrer ao poder judiciário? Sim, sem precisar de juiz. Como forma de se preservar o interesse público? Amém, aleluia. De Deus nos abençoe no dia da prova. Letra E.
Em razão do poder hierárquico que o Estado possui em relação aos demais particulares, poderá a administração pública realizar o confisco dos alimentos impróprios para o consumo, impossibilitada eventual discussão em âmbito judicial acerca de eventuais indenizações ou rescisão desse ato administrativo. Estamos aqui em sede de em razão de poder de polícia. Poder hierárquico é um poder interno que vai dar ordem aos subordinados. Aqui eu tenho um poder de fiscalização, restrição da atuação de um particular. É um poder de polícia. Tá? Pode ter eventual discussão em âmbito judicial acerca de indenização ou rescisão desse ato? Não vamos entrar nesses detalhes, mas se o supermercado se sentir lesado com a atuação dos fiscais e quiser recorrer na justiça, já não cabe a nós analisar isso. Legal? Vamos lá. Questão número 9. Questão 9. Sobre poder de polícia. Enquanto a polícia judiciária, eu trouxe a questão que eu gostei da definição. Isso aqui, gente, olha para mim, essas questões que eu trago não são questões aleatórias, tá? São questões para você fixar conteúdo e garantir o elementar na sua prova. E olha que o elementar cai e muito. Então essas questões são selecionadas a dedo para você poder fazer uma bela de uma revisão depois. Sobre o poder de polícia, enquanto a polícia judiciária é executada por órgãos de segurança, como Polícia Civil e Polícia Militar. João, Polícia Militar, Polícia Judiciária? Calma. Calma que eu já vou falar isso. Preordena-se ao indivíduo em si e tem natureza predominantemente repressiva. A Polícia Administrativa é executada por... Vai falar aqui da Polícia Administrativa. Calma. João, me explica esse enunciado. O que a IBAD está falando? A Polícia Judiciária é executada por Polícia Civil e Militar. De acordo com o artigo 144, as polícias judiciárias serão a Polícia Federal, que é a judiciária exclusiva da União, e a Polícia Civil. Militar não é judiciária. E isso de acordo com o artigo 144. Só que a Polícia Militar, de modo geral, muito genericão, que não vai vir na sua prova, acredito que não, tá? É uma coisa mais especializada, eu também nunca vi em prova. Para falar a verdade, eu nunca vi isso cair. A militar também tem uma parte de polícia judiciária quando ela vai investigar os próprios crimes militares, tá? Um inquérito policial militar, mas não fica grilado com isso aqui não, tá? É só o enunciado. Não mistura as informações. João, quem é a polícia judiciária? Polícia Civil, Polícia Federal. Ponto. Isso aqui é segurança pública, artigo 144, morreu. E a militar? Esquece. Tá? Em casos específicos, ela pode investigar crimes militares e aí parará, piriri, pororó. São outros detalhes, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estou explicando por quê. Às vezes você vê o enunciado da banca e fala, a militar também é judiciária, então eu vou colocar lá no artigo 144 como, então cuidado. Tá? São assuntos distintos. Faz isso aqui, ó, na sua questão, para você não se confundir. Ok? O que você precisa saber? Polícia Judiciária são os órgãos de segurança pública. Polícia Civil, Polícia Federal, esquece a militar por agora. Isso aqui é um outro tipo de aprofundamento. A questão quer saber, a Polícia Administrativa é executada por quem? Antes disso, eu quero comentar com vocês o seguinte. A Polícia Civil e a Polícia Federal, esquece a militar. A Polícia Civil e a Polícia Federal, que são polícias judiciárias, atuam predominantemente de forma repressiva. Por quê? Ora, elas não são polícias investigativas, assim, de modo geral, vamos falar, polícia que investiga. Vai investigar o quê? Algo que já aconteceu. Fulano matou fulano. É repressão ou é prevenção? Já matou. Agora eu vou reprimir. Eu vou investigar, vou levar os caras para a justiça, repressão. Tá? Então a polícia judiciária é predominantemente repressiva, porque basicamente ela atua depois que o crime aconteceu. E a polícia administrativa é predominantemente repressiva? Não, preventiva. A polícia administrativa vai trabalhar para evitar que as merdas aconteçam. A civil e a federal vão atuar quando a merda já aconteceu. E qual é o gabarito dessa questão aqui? Vamos analisar. A polícia administrativa é executada por órgãos judiciais, incide basicamente sobre atividades de indivíduos e tem a natureza predominantemente preventiva. Não é órgão judicial. Judicial é lá da justiça. Vamos pensar em juiz, tá? Nada a ver.
Gente, conversa de boteco, tá? Estou dando aula para a turma da Polícia Militar, que a prova vai ser agora, daqui a um mês, menos de um mês. B. Órgãos administrativos? Ok. É executada por órgãos administrativos. De caráter mais fiscalizador? Ok. Incide basicamente sobre o psicológico dos indivíduos e tem natureza predominantemente condenatória. Não, aí não. Aí você pegou pesado. Não tem nada a ver com o psicológico. E quem é que vai condenar? Quem condena é o órgão judicial, é o que está aqui em cima. C. Órgãos administrativos de caráter fiscalizador. Ok. Incide basicamente sobre as atividades dos indivíduos e tem natureza predominantemente preventiva. Evitar de a merda acontecer. Letra C. Bacana. D. Órgãos administrativos de caráter punitivo. Incide basicamente sobre a atividade dos indivíduos e tem natureza predominantemente reflexiva. Que viagem. E caráter preventivo. Órgãos judiciais, já vimos que não. De caráter penal. Polícia administrativa, caráter penal? Não. Incide basicamente sobre crimes? Não. E tem natureza predominante condenatória? Não. Mistura um monte de coisa. Tá? Quem vai atuar investigando o crime é a polícia judiciária. Quem vai condenar é o órgão judicial. Legal? E para nós fecharmos, questão 10. A diferença existente entre a polícia administrativa e a polícia judiciária é que o quê? A primeira atua burocraticamente e a segunda repressivamente. A primeira atua nos fatos já ocorridos e a segunda de forma repressiva. Vamos ver essa B primeiro? A polícia administrativa, ela é predominantemente preventiva. Então, é errado dizer que a administrativa atua quando os fatos já foram ocorridos. Já ocorreram, melhor dizendo. E a judiciária vai trabalhar de forma repressiva. Aqui está o quê? A primeira atua preventivamente, ok. E a segunda, a impedir a conduta antissocial. Nada a ver isso aqui. A primeira atua no processo e a segunda no indivíduo. Viagem danada. A primeira atua preventivamente, polícia administrativa, ok. E a segunda repressivamente, polícia judiciária, ok. O que tem a ver esse burocraticamente? Nada. Polícia administrativa, preventiva. Polícia judiciária, repressiva. Legal? Então, com isso, a gente encerra o nosso estudo de direito administrativo. Lembrando que direito administrativo e legislação da PEMERG são 2 matérias valendo 10 questões. Então, não adianta você querer ver tudo de administrativo e tudo de lei da PEMERG. Por quê? Como é que você vai enfiar tudo isso em 10 questões? Estamos trabalhando com intensivo. Pode ser que caia alguma coisa que não esteja no nosso radar? Pode ser. Mas o elementar você já está sabendo. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima.